Vida e Estilo de volta e agora recebendo a Karen Rigoni, cirurgiã vascular. Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada por estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho de varizes, vazios. Em primeiro lugar, qual a diferença deles? Um tem relação com o outro ou não? De uma certa forma, sim. Os vasinhos são aqueles bem pequenininhos, superficiais, que a maioria do pessoal acaba tratando com as aplicações, esse tipo de tratamento. As varizes é o que a gente classifica como doença, realmente. São aquelas veias mais calibrosas, que levam realmente a dor na perna, podem evoluir para trombose, feridas na perna, que aí o tratamento realmente ele é mais necessário. Deixa eu só mudar o seu microfone. Pronto, por favor. O tratamento ele se torna mais necessário, essencial, pensando em saúde realmente. Não que o vasinho não seja, ele também pode causar sintomas, mas ele acaba tendo um componente um pouco mais estético na maioria das vezes. Tem bastante vasinho até no rosto, aqui perto do nariz, Tem, isso é muito comum, é uma queixa muito frequente. Em que parte do rosto? Na verdade, no corpo todo é comum, mas os locais mais frequentes realmente são na face, que incomoda muitas pessoas, e nos membros inferiores, nas pernas. E das pernas a gente tem alguns lugares mais frequentes, que é a região do tornozelo, a região atrás do joelho e nas coxas, a face lateral da coxa também tem bastante. São os lugares mais comuns, assim. Na perna toda a gente pode ter, mas são os mais comuns. Que incomodam, né? No caso. E a varize? A varizes, ela já é uma doença, realmente. Estava falando de genética, a varizes tem um componente genético associado, cerca de 90% tem uma associação genética. Então, ela está associada a um certo enfraquecimento da parede das veias ao longo do tempo. E essas veias, elas vão ficando mais fracas, as válvulas que contêm vão ficando incompetentes e essas veias vão dilatando. Então, as varizes são aquelas veias mais calibrosas, mais saltadas, realmente. E aí, essas varizes é que levam às complicações. O vasinho, ele não vai virar uma trombose, mas a varizes, ela pode dar uma trombose, dar uma ferida na perna. E quando você fala que é genético, então se minha mãe, minha avó, se alguém da minha família próximo tem muita varize, vasinho e tal, há uma tendência que eu tenha também. Sim, a chance é bem grande. Se você tem como prevenir isso? Tem. A varize, por exemplo? Assim, você tem alguns fatores que você pode fazer nessa tentativa de postergar ou amenizar essa evolução. Digamos que como existe esse componente genético, às vezes você não consegue impedir totalmente que essas veias apareçam, mas você consegue amenizar. Tá. Bom, eu vou dar um recadinho e já volto aqui com a Karen, cirurgiã vascular. Vamos saber o que a gente pode fazer se nessa cirurgia, se tem algo mais avançado aí em termos de quando a gente fala em secar vasinhos e a cirurgia das varizes, já. Agora eu vou dar outra dica, como tantas que a gente dá aqui no programa. Essa em especial é para você empresário que tem um comércio ou presta serviços e precisa de uma máquina de cartão de crédito aí no seu estabelecimento. Já anota o 0800 que está no vídeo, porque sim, ele irá te ajudar a reduzir os custos mensais com a sua máquina de cartão de crédito. Gente, já são mais de 6 mil empresários satisfeitos. Olha que número bacana, expressivo. Só quem passou por esse momento de ligar para uma dessas empresas que fornecem o serviço da máquina de cartão é que entende a dificuldade que é conseguir um bom negócio. Quando a gente fala, então, em taxa de antecipação, nunca sabemos de antemão qual taxa teremos. Se você pediu ao gerente do seu banco uma maquininha, pode ter certeza que não tem a melhor taxa e você deve sim estar perdendo dinheiro. E é isso que a gente não quer. Portanto, a GSA Consultoria vem para te ajudar nesse momento. E o melhor, é uma consultoria que não tem custo. Você vai ligar para o 0800 942 7109 e nós vamos te ajudar a reduzir o seu custo mensal. Muitas vezes a gente acha que o custo está ligado somente ao valor do aluguel da máquina de cartão de crédito. Porém, o custo maior pode estar nas altas taxas cobradas pelas operadoras. 0800 942 7109, este é o número. Pode ligar de qualquer lugar do Brasil, o telefone fixo, celular, é gratuito. Nós vamos te orientar e definir o melhor custo-benefício para a sua empresa. Já separe os seus documentos, cartão do CNPJ, ali onde mostra o código do seu ramo de atividade, o alvará com a licença da prefeitura, que a GSA vai te orientar direitinho e é somente com esses documentos que é possível sim receber informações e orientações. Combinado? Reforçando, essa consultoria não tem custo para sua empresa, você só tem a ganhar. E para você que ainda não contratou essa máquina de cartão de crédito e precisa, tem CNPJ, faça a escolha certa, faça de primeira. GSA Consultoria 0800 942 7109. Essa que a gente indica porque a gente só traz o melhor aqui para você. Vamos continuar com a Karen? Karen, vamos lá. A gente estava falando de novidades. Você trouxe também aqui um jeito de diagnóstico, é isso? Foi. Vamos mostrar? Esse daqui, a gente tem, voltando na diferenciação entre os vasinhos e varizes. E a varize?
Os vasinhos, eles são aqueles pequenininhos, superficiais, mas eles normalmente têm uma que a gente chama de veia nutridora, que é uma veia um pouco maior, que já tem um componente mais interno e que muitas vezes não são vistas a olho nu. Tá. Então, esse aparelho, ele consegue mostrar essas veias intermediárias, digamos assim. Vou tentar colocar aqui para a gente ver se... Normalmente, a gente precisa ser um pouquinho mais escuro para conseguir enxergar. Não sei se vocês conseguem ver aí de casa, que sem ele eu não vejo essas veias. E eu colocando, eu consigo evidenciar algumas. Meu Deus! Então, isso daqui é a reação das pacientes no consultório mesmo. Isso é o quê? Nossa, é uma varíze? O quê? Não, isso é uma veia normal. Varíze é só na perna? Não, de uma maneira geral, que sim. Ficam grossonas, isso. Assim, né? Então, isso daqui seria na perna, mas normalmente a gente tem veinhas assim que não são vistas a olho nu e que ficam por baixo dos vasinhos. Então, a gente tem que tratar normalmente essas veias que ficam por baixo também. Então, isso é um aparelho que a gente usa no consultório para auxiliar no tratamento desses vasinhos para ter um bom resultado. Esse outro aparelho é um aparelho ultrassom. Na verdade, ele tem aqueles aparelhos grandes de laboratório. Esse é só para ficar mais fácil para a gente demonstrar. É um aparelho portátil que é muito útil no consultório. Então, é muito fácil, na hora que você está conversando, examinando o paciente, a gente já tem essa noção. Esse, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para segurar um pouquinho. Assim? Esse a gente já consegue avaliar, às vezes, um pouco mais profundas, que entram nessa classificação das varizes, realmente. Quer fazer em mim? Vou fazer. Por esse exame, a gente consegue avaliar as veias e ver se tem trombose, se tem ou não, né? Avalia as varizes, as veias e o seu funcionamento. Porque, às vezes, a gente tem uma veia um pouquinho maior do que o normal, mas ela não necessariamente está doente. Sim. Então, a gente consegue, por esse exame, avaliar se essa veia está doente. Então, não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver, porque a imagem é bem pequenininha, porque no braço a gente tem as veias são menorzinhas. Sim. Mas, ó, essa bolinha aqui, ó, ela é uma veia. Eu tenho uma fotinho de um exemplo de uma veia dilatada. Então, por exemplo, isso é numa perna, é uma veia dilatada, que se a gente olhar aqui, ela tem quase 7 milímetros de diâmetro. Então, esse aparelho, ele avalia essas veias mais profundas e a gente analisa tanto essa questão de diâmetro, as veias dilatadas são um critério para classificar essas veias como doentes, e esse aparelho, ele avalia também o fluxo, então, para a gente ver se tem alguma obstrução, alguma trombose, e se o funcionamento da veia está adequado. Porque, por exemplo, tem pessoas atletas que têm aquelas veias bem saltadas. Né? Então, é que eu disse, não necessariamente uma veia um pouco maior, ela está doente. Então, esse exame que nos ajuda a caracterizar também se essa veia está realmente doente ou se ela só é uma veia um pouco maior, mais saudável. Quando tem pessoas que, por exemplo, quando correm, você falou de atletas, né? Quando praticam algumas atividades físicas, especialmente a corrida, começam com uma coceira muito grande nas pernas, parece que a veia incha, os vasinhos aparecem, né? Eu não sei se a gente fala que é um problema de circulação e tal. Qual é a relação? Isso, na verdade, é normal, não é nenhum problema de má circulação. O que acontece é que quando a gente corre, tanto a atividade física, o movimento, você aumenta o fluxo sanguíneo e tem a liberação de várias substâncias que geram o que a gente chama de vasodilatação dessas veias. Então, a vasodilatação, por si só, aumenta o calibre dessas veias. E esse aumento do fluxo sanguíneo gera, às vezes, a pele fica mais vermelha, a perna fica realmente com a veia dilatada, pode ter um pouco de edema e essa sensação dessa coceira, esse desconforto. Nesse efeito, por exemplo, algumas pessoas têm começado a correr com a meia elástica esportiva. Ela ameniza um pouco desses sintomas, além de auxiliar na recuperação pós-corrida. E essas meias que você trouxe aqui? Essas não são essas meias de esporte, elas são as meias compressivas, realmente, que têm o intuito de auxiliar no tratamento. Então, para a pessoa que opera, é de uso obrigatório. As pessoas que têm trombose na perna também têm uso obrigatório. E as pessoas que têm varizes e sentem dor na perna, peso, cansaço, trabalham muito tempo em pé, a utilização da meia elástica como rotina no dia a dia auxilia nesses sintomas. Ela gera uma compressão progressiva. Então, de baixo para cima, ela vai apertando de mais para cada vez menos. Isso a gente auxilia no sangue, que tem que ir naturalmente do pé de volta para o coração. Isso já é contra a lei da gravidade, já fica um pouquinho difícil. Então, a meia ajuda a empurrar esse sangue de volta para cima, auxiliando no retorno venoso e na melhora dos sintomas. E as duas são para a mesma coisa? São só tipos diferentes? São só tipos diferentes. É só para entender que a gente Será que hoje dói? em dia... Não.
Nossa, porque é tão apertadinha, olha. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de modelo para você ver. Esse é um tecido bem grosso, esse já é um pouco mais fininho. Então, o efeito é o mesmo, mas essa daqui ela é um pouco mais confortável, traz um alívio térmico. Tem algumas opções também que são bastante estéticas, inclusive. Elas não aparecem, não são tão amarelas assim. Do meu lado, Karen, por favor. E ficam bem estéticas, dá para usar tranquilamente. Sem muita... Ó, eu vou dar um recadinho, na volta a gente fala sobre a cirurgia, sobre secar os vasinhos, se tem alguma coisa mais moderna acontecendo. Renan, só traz um papelzinho para eu limpar aqui, por favor. Eli, tudo bem, querido? Vamos falar... Você, tá tudo bem também? Tudo bem também. Você viu o tamanho da veinha que apareceu aqui em mim? Demais, hein? Mas é bom que hoje a gente consegue, de qualquer maneira, diagnosticar tudo, né? Obrigada, Renan. Sim, com certeza. Agora vamos falar da vida sexual, Amanda. Vamos falar de disposição. Sim, porque sexo é muito importante. Sexo acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, manda embora a discórdia, faz reinar um ambiente de muita paz, de muito amor, de muita harmonia. Para você que é mulher, que entrou no período da menopausa, tem problemas de ressecamento e perdeu o prazer sexual. E para você, homem, que não consegue mais ter uma boa ereção, passe a mão no telefone e ligue grátis agora, de qualquer lugar do Brasil. 0800 601 1451. 0800 601 1451. A ligação é gratuita para todo o país. Homem fala com homem, mulher fala com mulher. O produto chega na tua casa de forma bem discreta e com tantas vitaminas que ele traz, vai te ajudar em tudo. Essa disposição é geral, gente. É para você malhar, para você curtir a tua vida aí da forma como quiser, para você ter disposição mesmo para trabalhar, ter garra. E o que você falou da memória, da mente, é muito engraçado, porque ele traz realmente uma concentração forte, um foco, né, nas coisas que você está fazendo, ele auxilia muito na memória também. Sim, porque tem várias vitaminas, vitaminas B3, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, niacina, que é vasodilatador de veias e artérias, melhora o fluxo sanguíneo, porque dilata o calibre de veias e artérias, maltodestrina, que é destrose de milho, que vai te dar mais disposição, e piridoxina e bisglicinato de zinco, que ajudam a regularizar o nível de testosterona. Agora, o bom de tudo isso, você pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil. Que horas são, Amanda? Ao vivo. Agora são 12h46. 12h46. Não tenha vergonha, pode ligar 0800, a ligação é gratuita, não paga. Homem fala com homem, mulher fala com mulher. Vamos fazer uma promoção, Amanda? Vamos lá, claro. Olha que legal, para você que está assistindo o programa da Amanda. Os 100 primeiros que ligarem agora, você pode começar o seu tratamento pagando no boleto bancário. Mais uma dica ótima que eu e a Amanda sempre damos para você. Comece o seu tratamento pagando no cartão de crédito. Além de um super desconto, você não paga o frete e ainda tem direito a um brinde surpresa. E esse tratamento você faz na sua casa. Ai, bom demais. Custa menos do que uma consulta. Um por dia, logo no café da manhã. É um tratamento que você vai fazer. Custa menos do que uma consulta no especialista. Não perca tempo. Forte Organ é mais um produto com a qualidade Eli Shop. E se é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar, Amanda. 0800 601 1451. Aproveita que nós vamos para o intervalo e já liga. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveita que é segundona, já vai chegar rapidinho aí. Essa semana mesmo você já começa a tomar e depois conta pra gente aí o feedback. Obrigada, Eli. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido. Que pauta, hein? Legal, né? Seu programa top, maravilhoso. Obrigada, Eli. Boa segunda, boa semana pra você, Eu que agradeço. viu? Nós vamos pro intervalo rapidinho, na volta tem mais doutora Karen aqui com a gente. Até já.